É provável que comecemos a ter dispositivos inorgânicos conectados diretamente aos nossos cérebros e sistemas nervosos. Dispositivos que serão inseparáveis de nós e que mudarão nossas habilidades, desejos, personalidades e identidades. Se o cérebro puder ter acesso direto a bancos de dados coletivos, a memórias coletivas, neste cenário, um ciborgue poderia, por exemplo, puxar memórias de outra pessoa, não apenas para ouvir falar dessas memórias, mas para lê-las, como no livro. Não para imaginar como aquela pessoa se sentiu, mas para diretamente sentir o que ela sentiu, como se ele mesmo estivesse lá. O que acontecerá com conceitos como identidade de gênero quando mentes tornam-se coletivas e o homem puder sentir as memórias de uma mulher? Existe a possibilidade de se criar seres completamente não orgânicos, sem nenhuma parte orgânica. Teremos à nossa disposição a habilidade de ler os pensamentos na mente de uma outra pessoa diretamente, queira ela ou não. O que está em jogo é evoluir as nossas habilidades cognitivas e emocionais. Então, é improvável que essas objeções éticas e políticas consigam impedir para sempre a pesquisa nessa direção. E mais uma vez, eu lhe pergunto: você está preparado para tão grande salvação? Você está ouvindo aí o que está na mente da maioria das autoridades? O que eles estão fazendo? Vamos analisar um pouquinho só o resultado de tudo isso. Por exemplo, hoje nós moramos, cada ser humano, cada família, mora e vive protegido em um lar. Quem tem mais condições, colocam até segurança. Por que você acha que é necessário que a gente more guardado, protegido por paredes? Porque a gente sabe que lá fora existem pessoas que não têm um pingo de sentimento por você, seres humanos que são perversos, maldosos, que não está ligando em fazer, em causar dor e sofrimento ao extremo em você. A mesma coisa acontece com nossas contas. Tudo que nós temos de valor tem que ter proteção, até mesmo nas nossas contas virtuais. É necessário a gente ter algum tipo de proteção. Só assim é possível impedir que as pessoas do mal invadam e nos traga ou nos cause muitas dores e danos. Agora vamos analisar o que esse cidadão está dizendo, defendendo, que é o que se está apregoando e sendo preparado por muitas autoridades no mundo inteiro, uma vez que a parte mais sagrada de cada um de nós, que é a nossa verdadeira identidade, que é a nossa consciente, que é a nossa consciência, que é a nossa mente, uma vez que esse ponto mais sagrado será compartilhado com a maioria, com o mundo inteiro integrado, sem nenhum pingo de restrições. Analise sobre isto. Muitas vezes, pelo simples fato de nós não concordarmos com algumas ideias, não compartilhar das mesmas crenças, dos mesmos ideais, da mesma maneira, como existem muitas adversidades, mesmo nós não concordando com muitos desses pensamentos, ainda temos, de certa maneira, direitos a serem preservados. Ainda temos livre-arbítrio. Mesmo a gente sabendo que a gente sofre muita retaliação, dependendo de quem está acima da gente. Pense comigo, a princípio, quem está no governo, que no caso vai ser o anticristo,
Que hoje nós que tememos a Deus, nós que acreditamos na eternidade, acreditamos na salvação, sabemos que por mais que nós enfrente desafios, por mais que nós sofremos alguma perca, mas é momentânea. No tocante ao governo do anticristo é apenas 3 anos e meio. O que é 3 anos e meio em comparação com uma eternidade? Então hoje nós que acreditamos em Deus, que acreditamos no reino de Jesus, estamos esperando o Senhor Jesus, mesmo nós desagradando a maioria, e pelo fato de nós não concordarmos com muitas coisas, ainda dá para você ir sobrevivendo, porque você tem alguns direitos que lhe assistem, temos alguma proteção. Agora imagine quando o anticristo assumir o governo, que não vai ter nada nele que se assemelhe a Deus, tiver o poder de entrar no nosso subconsciente e implantar o que ele quer implantar. O que você acha que vai acontecer? Capítulo 13 e o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Esses 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio, ou 200 ou 1.260 dias. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Esse seu tabernáculo, com certeza, está tratando do ser humano. Nós somos templo e morada do Deus vivo. Nós somos o tabernáculo de Deus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E esse poder aqui é exatamente o período em que a igreja foi tirada do sistema para um lugar secreto guardado por Deus, e esse período é o período em que o anticristo passará a ter o domínio. Por que 3 anos e meio, ou 40 semanas, ou 1.260 dias? Porque foi este o período do ministério físico de Jesus. Esse período em que o anticristo instalará neste mundo o seu governo, corresponde àquela profecia, a primeira profecia que Deus mesmo deu lá no Éden, quando a serpente enganou a Eva e a Adão. Deus disse: da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. Você o ferirá o calcanhar, mas da semente da mulher nascerá um que lhe ferirá a cabeça. Esse lhe ferirá o calcanhar corresponde a uma pequena vitória. A pequena vitória que o diabo achou que teve contra Jesus lá na cruz, como também esse período em que ele irá governar, corresponde ao ferir o calcanhar, ou seja, uma pequena vitória. Enquanto que o governo de Jesus e dos santos são eterno. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, a partir do verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, no período do governo, assim como nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, os que restarem nesse tempo após a igreja ser retida, ser tirada, os seres humanos se tornar-se-ão à imagem da besta, darão vozes e corpo à besta.
E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Veja só, este sinal na testa ou na mão, porque pensa comigo, a princípio, uma ferramenta ou uma máquina fora de nós, que no caso são os computadores e o celular, aonde hoje praticamente a maioria, a humanidade inteira se tornaram refém do celular, se tornaram um com o celular, mas ainda está fora. Segundo este cidadão está dizendo, o que até então estava apenas em um celular, essa conectividade, essa consciência virtual, vai ser instalada diretamente dentro de nós, conectado ao nosso próprio cérebro. Da mesma maneira que hoje você acessa qualquer conteúdo fora de você, com essa conexão em massa, todos nós podemos acessar diretamente, entrar em conexão com a consciência do outro e pensar o que o outro pensa e sentir o que o outro sente. Pensa comigo. Se hoje, pelo fato de nós resistirmos aquilo que a gente sabe que é contrário à vida, que não é saudável à vida, aquilo que é sagrado, eles nos taxam como atrasados, como homem pré-histórico, tão somente porque nós temos consciência e defendemos aquilo que é santo, aquilo que corresponde à imagem de Deus. Então, neste período em que eles irão assumir o governo, que é o mesmo período que eles conseguiram fazer essa conectividade, em invadir a consciência humana, eles têm total autoridade deles implantarem ou influenciar na consciência de todos. E o que você acha que eles vão implantarem na consciência dele? Por isso, pelo período de 40 semanas, o mesmo que 3 anos e meio, nós seremos tirados do sistema. E era nós que o retinha, que os parava. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e a metade de outro tempo, fora da vista da serpente. Esse tempo, metade de outro tempo, são exatamente os 3 anos e meio, ou 42 semanas, ou 40 semanas, como também os 1.260 dias. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm um testemunho de Jesus Cristo. Você vê aqui 2 grupos distintos, enquanto que um grupo recebeu asa como de águia, que foi para o deserto, existe outro grupo que guarda os mandamentos. Então, quando o diabo viu que não conseguia ter êxito, não encontrou a igreja, viu que a terra ajudou a mulher, que engoliu as águas. Essas águas são soldados em quantidade, soldados que o anticristo mandou atrás da igreja. Quando ele viu que ele não tinha sucesso, ele concentrou a sua ira contra os que ficaram no sistema. E esse deserto que você vê aqui, aonde você encontra, é em Isaías 35, aonde diz: e o deserto se alegrou disso, o deserto que era deserto tornou-se em manancial de água após a igreja colocar seus pés lá. E lá está escrito: e haverá um caminho santo, só encontrará este caminho os remidos do Senhor. Por isso que a besta, o dragão, o diabo, não encontrou esse caminho. E nesse caminho não tem predadores. E é no final desse período de 3 anos e meio em que Jesus voltará, e a igreja e todos que morreram no Senhor terão seus corpos glorificados, enquanto que os vivos vê seus corpos transformados, e encontrará-se com Jesus nas nuvens, e é de lá das nuvens que eles desceram, que colocaram os pés lá no Monte das Oliveiras, aonde o Monte das Oliveiras acharam, para se travar a guerra essa onde Satanás
e os seus anjos serão presos para sempre. E a descrição lá de Isaías 35 diz: e eles retornarão a Sião com cântico e júbilo eterno. Para que se dê oportunidade de salvação, para que nós possamos escolher e permanecer firme, nós precisamos primeiro a saber que existe esse plano maligno e que já está em curso, para que a nossa mente possa se desenvolver e que nós possamos identificar, estar ali no mal. E eu vou seguir por esse caminho aqui. Por outro lado, nós devemos saber e conhecer o plano maravilhoso do Senhor Deus, nosso Senhor Jesus. Porque o plano do Senhor Jesus, que ele busca a qualquer custo diminuir, taxar como fake news, nós sabemos que é uma realidade. Quem tem o Espírito de Deus sabe que é uma realidade. E sabe que ele vai vir para o governo eterno. Como eu sei também, estou lhe dizendo, que o governo do anticristo não se estende aos filhos de Deus. Por que eu sei disso? Por toda a Bíblia. Por exemplo, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Todo poder é todo poder. Não existe uma pessoa, um governo, um sistema que tenha mais poder do que o Senhor Jesus, que representa o governo de Deus. Ele é a personalização do próprio Deus. Ele é o nome e a pessoa que representa o plano elaborado por Deus. Existem bilhões de anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Então, todo o poder foi dado para Jesus. Se nós estamos amparados pelo reino de Cristo, reino que vai ser literal neste mundo, mas ainda não é uma realidade, mas os que creram no Senhor Jesus já têm esse reino dentro de si, e quem tem o reino dentro de si, tem o amparo do céu. Então, eu sei que o governo do anticristo não pode se estender aos que estão em Cristo, os que têm o selo do Espírito. Eu sei por causa dessa passagem que eu citei, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, Mateus capítulo 28, verso 18, como também ao nome de Jesus, ou o nome de Jesus é colocado acima de todos os nomes. Não existe ninguém acima dele. Por isso, nós que estamos em nome de Jesus, estamos acima do sistema. Por isso, é um direito que assistir ele, já que, olha como Deus, o nosso Deus é justo. Jesus passou 3 anos e meio nesse mundo. Eu imagino, conhecendo a natureza de Satanás, dá para você imaginar, olha, o Senhor disse que o Senhor não favorece, então o Senhor deu o direito legal de a tua personalização, a tua imagem, porque Jesus foi a imagem perfeita de Deus que é invisível, a imagem visível de Deus que é invisível. Então é necessário, e é um direito também, tu tem que reconhecer, Deus, que eu que represento a personalização do mal, preciso me pegar também forma humana. E é preciso que eu tenha liberdade para que também sejam identificados os meus, porque tu respeita o livre-arbítrio que ele vai tirar. Então, com certeza houve esse tipo de acusação, que por isso, pela justiça do reino, foram dados 3 anos e meio, 40 semanas, 1.260 dias, foi o mesmo período que Jesus exerceu o ministério terreno. Portanto, neste período, antes que se manifeste o filho da perdição, a igreja recebeu asa como de águia e vai ser tirada desse sistema para o deserto. E o inimigo, o diabo, vai mandar soldados atrás, e a água, a terra, irá engolir a água que são quantidade de pessoas. Você percebe a semelhança com o que aconteceu no ministério de Moisés? E o Senhor Jesus disse que antes de vir o final, o espírito de Moisés e de Elias será novamente derramado nos homens, que são as testemunhas. E esses realizarão muitos milagres. Então, a terra abriu a sua boca, engoliu as águas, são soldados. Soldado que o anticristo mandou atrás da igreja, porque ele percebeu que a igreja não estava mais no sistema. Quando ele percebeu que não conseguia encontrar a igreja, ou pegar, saciar sua raiva, concentrou-se a sua ira contra os que tinham ficado no sistema, que no caso esses testemunhos ficaram, porque decidiram a prova de dizer, olha, eu morro pelo meu Deus, porque eles sabem
irão ser ressuscitados. Em Apocalipse 11, quando a voz do céu dizer, suba cá, são esses que morreram ali, que irão ser ressuscitados. Então imagine, aquele soldado que mataram aquelas testemunhas, que fizeram festa, mandando as fotos, as imagens. Na verdade, nesse tempo não precisa nem imagem, né, de celular. A própria imagem está conectada, só acessar as imagens e compartilhar as imagens da suposta vitória do anticristo. Olha aí aqueles que incomodavam a terra. Olha aí os representantes de Deus. Olha o que nós fizemos com eles, mortos. Farão festa no mundo inteiro. Quando uma voz brandou do alto, suba cá. Então imaginem aqueles homens se levantando na frente de todos. Imagine o pavor. E você precisa entender que quando eles foram levantados, receberam vida, não é só eles, as testemunhas que morreram ali naquela guerra atual. Todos os santos do mundo inteiro terão seus corpos glorificados, se encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens, e os que estão vivos terão seus corpos transformados, e ali descerá para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o monte em que o Senhor Jesus foi preso pelos soldados de Pôncio Pilato, como também de Caifás, como também foi o último monte que o Senhor Jesus esteve com os discípulos. Enquanto ele subia para o céu, os anjos disseram, homens, Galileu, por que vocês ficam com medo de ficar só, de estar órfão? Esse Jesus que vocês estão vendo subindo, irá descer do mesmo jeito e todos os olhos verão. Que é também por isso que a Bíblia diz que o que retenha, o que segurava a não manifestação do anticristo era a igreja. Uma vez que a igreja foi tirada para o deserto, e aí começa-se o reinado de 3 anos e meio. Então, quando a igreja, juntamente com a testemunha, voltar e colocar os pés no Monte das Oliveiras, que o Monte das Oliveiras irão ser fendidos, rachados de um lado para outro, é como quando começa a guerra, literalmente, que ao mesmo tempo, obviamente, se começou a limpeza dos homens maus dessa terra para ser implantado o reino do Senhor Jesus aqui neste mundo, porque o reino do Senhor Jesus, que será implantado neste mundo, Jerusalém será a capital mundial, aonde o Senhor Jesus, com os corpos glorificados, reinarão lá para sempre. E é dali mesmo que Jesus delegará a autoridade para aqueles que foram fiéis, para governarem em todo o mundo, e todo mundo reconhecerão que o Senhor Jesus é rei. Aí toda a Bíblia mostra que eles verão e reconhecerão, todos os joelhos reconhecerão que o Senhor Jesus é rei, rei dos reis, Senhor do Senhor, porque o seu reino é eterno. Deus prometeu isso para Davi, que o reinado de Davi seria o reino eterno, e os descendentes de Davi sempre estariam sentados na sua cadeira, e Jesus é esse descendente de Davi. Foi o que o anjo falou para Maria, foi o que os profetas falaram, foi o que os apóstolos falaram, que o reino dele seria eterno. Dentre ele, o profeta Daniel, onde o profeta Daniel viu que o reino dele seria um reino eterno. E você vê ali na parábola dos talentos, em Lucas 19, aquele que foi fiel recebeu como recompensa, além dos corpos glorificados, recebeu em autoridade. E autoridade para quê? Leia lá. Foste fiel sobre 5, então sobre 10 cidades eu te colocarei, para reinar, para governar aqui neste mundo. Por isso, eu reitero a minha pergunta, você está preparado para ser salvo? Permaneça firme. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Então, até o próximo vídeo.